Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Boa tarde, aqui é o pastor Vitor novamente. E eu venho gravar esse vídeo, o segundo vídeo do nosso devocional, como concluir o meu devocional. Então, espero que vocês estejam bem, meu amado querido, amigo, irmão, irmã, todos vocês, e que nós vamos embarcar novamente nesse rumo, esse crescimento aí, devocional espiritual. Amém? Então espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo, espero ter conseguido esclarecer a vocês bastante coisa. Eu estou muito alegre, estou muito feliz de estar podendo trazer esse segundo vídeo agora de como concluir o nosso devocional. Amém? Então vamos para o nosso resumo passado. Na nossa aula passada do primeiro vídeo, foi como fazer o devocional. E lá nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos que antes de fazer um devocional, primeiro nós precisamos orar. Aprendemos também que nesse devocional que a gente vai fazer com o Senhor Jesus Cristo, devemos também ler o texto. Porque muitos pregam um devocional que a pessoa literalmente lê 2 versículos e sai embora. Isso não é um devocional. É uma leitura de um pequeno trecho da Bíblia. E a terceira convocação, o terceiro chamamento, a terceira ideia do nosso primeiro vídeo devocional foi nós entendermos a ideia maior de um texto. E o que seria essa ideia maior? Basicamente aquilo que vem se repetindo ao decorrer de um texto. Tá bom? Então isso aqui é um resumo do nosso primeiro vídeo. E hoje nós vamos falar de como concluir o devocional. Vamos lá então à conclusão do nosso devocional. Bom, eu vou estar colocando aqui na tela Lucas capítulo de número 12, que vai ser o devocional que nós vamos fazer junto hoje. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: posto que miríade de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras, ouvido em plena luz, e o que disseste ao ouvido no interior da casa, será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos, não temais ao que mata o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então agora nós vamos repetir. Digo-vos, pois, amigos meus, versículo 4, não temais o que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses devei temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. Bem mais vale do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado.
mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quanto vos levarem à sinagoga perante os governadores, as autoridades, não vos preocupeis quando ao modo de que responderes, nem quanto às vossas coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deves dizer. E nesse momento entra um outro subtópico, outro tema, outro assunto de outro ponto de vista, né? Vai falar da reprovação de Deus contra a avareza. Então a gente já vai ter saído do texto. Então vamos voltar aqui. Nós vamos meditar sobre o fermento dos fariseus de Lucas, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 12. Vamos lá? Vamos ver como que agora vai ficar a nossa conclusão na prática. Eu vou estar colocando uma imagem aí para vocês. Vejamos bem. Do versículo 4 ao versículo 7, ok? Nós vamos ter a palavra temais, não temais, temei, temer, deveis temer, não temais. Uma sequência de vezes. E o que nós precisamos agora para a gente concluir, fazer uma conclusão correta de um devocional? Pegar todos os versículos do nosso texto e definir os assuntos da nossa passagem. Poxa, pastor Vitor, está falando grego. O que é que significa isso? Significa que de versículo em versículo muda muitas das vezes um assunto dentro de uma passagem. Ele nunca fala de uma única coisa só. Vamos ver o exemplo disso? Lucas 12, do versículo 1 ao 3, vai falar de Jesus falando com os seus 12. Ou seja, do 1 ao 3 ele fala somente com seus 12 discípulos. Do versículo 4 ao 8, Jesus falando para todos. Quem? Toda a multidão que ali estava. Miríades de pessoas, isso está no texto. Versículo do 9 ao 12 vai falar sobre o preço do discipulado, do discípulo, né? E a confiança em Deus. Como que o senhor sabe disso, pastor Vitor? Eu li todo o texto. Eu tive tempo, me dediquei tempo a marcar cada coisa no texto, tá? Então é assim que a gente vai saber quantos assuntos é falado no texto. Cada hora que troca de assunto, que troca de coisas, a gente vai numerar esses assuntos no texto. Mas enfim, do versículo 4 ao 8 é o que nós vamos fazer agora, buscar as repetições ou a ideia maior de um texto. Como que eu sei disso, pastor Vitor? Vendo o primeiro vídeo do nosso devocional. Como buscar a ideia maior? Aquilo que se repete durante um texto, tá? E como nós estamos vendo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes se repetindo a palavra temer. Não temeis, temais. Não temos. Então, temer é a palavra central ou a ideia maior do nosso texto. Temer. Ok? Agora, partindo pelo pressuposto que nós sabemos a ideia maior que é temer, nós vamos abrir o dicionário e pesquisar. Dicionário em português. Seja baixado no celular ou livro físico. E essa palavra temor, ela significa no dicionário de português ter ou expressar muito medo, recear algo ou alguém. Não vem ao caso, né? Mas no hebraico a palavra temor significa comunhão. Aquele que tem comunhão com Deus. Então aquele que, né, souber o hebraico, tiver condição de dicionário, livros para buscar,
e assim sucessivamente. Então, sabendo, partindo pelo pressuposto que o temor é a base da nossa conclusão, que é a ideia maior, levando em consideração tudo que já lemos, pelo menos, concluímos que devemos combater o engano, que é a hipocrisia dos fariseus que o texto está falando, com ousadia, que é o oposto de temer, e verdade, que é a palavra de Deus, aquilo que é correto. Então o texto do nosso devocional, ele conclui nos mostrando a quem devemos temer, que é Deus, e combater com ousadia o engano, né, que é a hipocrisia com ousadia e verdade. Então devemos ser ousados e verdadeiros ao combater, né, a hipocrisia, que é o fermento dos fariseus. Tá? E de maneira nenhuma devemos temer o homem. Né? O que o homem vai pensar sobre isso? Devemos ter ousadia. Tá? Então usar essa ousadia com sabedoria. Na hora certa, do jeito certo, mas ter ousadia para combater a hipocrisia. Então, essa é a conclusão desse nosso devocional. E é assim que nós concluímos um devocional, pelo mesmo pressuposto que definimos ele, pela ideia maior. Amém? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu espero ter te ajudado novamente. Aqui é o Pastor Vitor e até a próxima. Tchau, tchau!